Bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos aproveitar esse dia, aproveitar aquilo que Deus fez para você e para mim. Vamos juntos desfrutar do amor dele. O amor dele manifesto em Jesus Cristo. Você e eu, nós precisamos conhecer o Senhor. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O mesmo Oséias, o profeta Oséias diz: o meu povo está sendo levado cativo, está sendo destruído. Ele está perdendo, ele está levando prejuízo. Ele está permitindo que o diabo leve vantagem na vida dele, porque lhe falta conhecimento. Quantas pessoas eu conheço pessoas que não conhecem a Deus? Estão perdendo, estão deixando o diabo entrar na vida, na família, nos negócios, e levando a prejuízo, a perda de todas as áreas, prejuízos emocionais, prejuízos de saúde, prejuízos financeiros, prejuízos de todas as ordens. Por quê? Porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Falta conhecer a verdade. Porque a verdade, ela tem o poder de nos libertar. Pastor, mas e aí? Tiago diz aqui no capítulo 1, ele fala assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Mas ele fala assim, pede com fé. Porque senão você vai ser comparado a um homem de ânimo dobre, que é igual uma onda do mar, impelida pelo vento. Uma hora vem, outra hora volta. Então uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Você e eu, Deus não quer que você e eu vivamos assim. Ele quer que você e eu sejamos homens e mulheres de fé, de confiança, de certeza que Deus existe. E para isso nós precisamos conhecer o Senhor. Deus, ele deixou algo escrito assim, no capítulo 11, no versículo 6 de Hebreus, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus, de maneira que aquele que se aproxima de Deus creia duas coisas: que ele existe e que ele se torna um galardoador daqueles que o buscam. Você e eu, nós precisamos dessa fé. E que fé que é essa? É uma fé baseada nas circunstâncias? Não. Uma fé baseada nas emoções? Não. É uma fé, a fé do Espírito, a fé lá de dentro. A fé que é inabalável. A própria descrição bíblica e teológica de fé fala que a fé é a certeza. Se você tem certeza, você não tem dúvida. Se você tem certeza de algo, nenhuma circunstância adversa vai fazer com que você mude essa certeza na sua vida. Que é um exemplo bem claro e bem assim, prático para você entender o que eu estou falando. O que é certeza? Eu tenho certeza da minha posição como homem. Eu sou um homem, eu sou do sexo masculino. Se perguntar para mim, você é homem? Eu tenho certeza disso. Se estiver chovendo, eu sou homem. Se estiver de sol, eu sou homem. Se eu estiver bem-humorado, eu sou homem. Se eu estiver mal-humorado, eu sou homem. Se as coisas estão dando certo, eu sou homem. Se as coisas não estão dando nada certo, eu continuo sendo, meu irmão. Eu tenho certeza, eu tenho convicção dessa minha posição. Você está entendendo? O que você tem certeza na sua vida? Eu tenho certeza de algumas coisas na minha vida. Eu tenho certeza da existência de Deus. Eu tenho certeza que Jesus, ele me ama. Eu tenho certeza que existe um céu para a minha vida. Para eu, quando eu morrer, quando terminar minha vida nessa terra, eu tenho certeza que eu vou para o céu baseado na palavra de Deus. Você e eu, nós precisamos ter certezas nas nossas vidas. Certeza é algo que não deixa espaço para dúvida, não deixa espaço para insegurança. Você e eu precisamos dessa fé dessa certeza. Essa fé que é essa própria certeza das coisas. Amém? E aqui no livro de Judas, esse Judas aqui, um irmão natural, carnal de Jesus, quando ele escreveu, aqui no versículo 3 está escrito assim: amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi-me que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, dando um puxão de orelha, aconselhando, orientando, a batalhardes. É uma batalha, é correr atrás, é desejar. Diligentemente, não é de qualquer maneira. Batalhar diligentemente é batalhar até conseguir, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, ele ia escrever para os irmãos aqui a respeito da salvação, a respeito de coisas comuns pertencentes
pertinentes à salvação. Ele falou assim: eu me senti obrigado a escrever para vocês a respeito dessa fé. Uma fé que foi entregue aos santos. Quem que é o santo? O São Paulo, o Santo Agostinho? Não. Você e a mim, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos esses santos. A nossa vida é uma vida santificada, a nossa vida é uma vida separada por Deus e para Deus. Deus ele entregou para você um tipo de fé. Essa fé que Judas vai estar falando. E ele fala que essa fé não é uma fé emocional. Essa fé não é uma fé carnal. Essa fé não está baseada nas emoções e nem está baseada nas circunstâncias. Ela está baseada na certeza, ela está baseada na figura, no fundamento de quem é Jesus Cristo. E essa fé, ela precisa ser, para eu ter essa fé, é uma batalha diligente. É uma briga comigo mesmo, é uma briga com as circunstâncias, é uma peleja com tudo aquilo que tenta roubar de mim essa fé. E é uma batalha, é uma peleja, é uma briga diligente, é com desejo de encontrar, é com desejo de achar. Enquanto você não parar, não para não. Enquanto você não encontrar, não para não. E ele fala dessa fé que é uma fé santíssima. Um dia desse eu estava meditando nesse texto aqui, e Deus começou a me ensinar a respeito disso. Ele falou que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível receber algo de Deus. É impossível receber as promessas de Deus. E às vezes as pessoas confundem fé com querer e também confundem fé com esperança. Uma pessoa ela pode querer muito, mas querer muito não significa crer, não significa fé. Eu posso querer demais da conta, mas não é porque eu quero demais da conta que isso significa que eu tenha fé. Não é porque eu tenho esperança, você já viu aquele ditado, né? A esperança é a última que morre. Ou seja, a esperança ela é baseada nas circunstâncias. As circunstâncias estão completamente contrárias a tudo, mas eu vou indo. Mas vai chegar um ponto em que as circunstâncias se tornarão tão desfavoráveis que a minha própria esperança ela vai por água abaixo, ela vai ruir. E esperança não é fé. E por falar em esperança, olha aqui o que diz aqui, quando o chamado pai da fé, que foi Abraão, no capítulo 4, Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Abraão tinha 75 anos e Sara, sua esposa, 65 anos, e ela já era estéril. E Deus fez uma promessa para Abraão, falando: você vai ser pai de multidões. E ele falou: mas que jeito, eu não tenho filho. O herdeiro da minha casa é um jovem damasceno, eu não tenho filhos, como é que eu vou ser pai de multidões? Como é que as coisas vão acontecer? Mas Deus tinha feito uma promessa para ele. E é tão interessante que aqui no capítulo 4 de Romanos diz: por pai de muitas nações eu te constituí, Abraão. E ele creu nesse Deus que vivifica os mortos, ele creu. E chama a existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança. Chegou um ponto na vida de Abraão que a esperança não era suficiente mais. Chegou um ponto na vida de Abraão que diz aqui: Abraão esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele esperou contra a esperança. Chegou um ponto na vida de Abraão, porque a promessa foi com 75 anos. O cumprimento dessa promessa foi com 100 anos, 25 anos depois. Que esperança é essa? Não existe uma esperança que suporta 25 anos. Ele olhava para ele via um corpo de 100 anos. Ele olhava para Sara, ele via uma mulher já com 90 anos, estéril. Se ele fosse depender da esperança, não existiria Isaac, não existiria cumprimento da promessa, não existiria manifestação do poder de Deus na vida deles. Você e eu, nós precisamos romper com a esperança, nós precisamos romper com a nossa carne, que queremos muito, desejamos muito. Não, mas eu quero demais e vai dar certo. Você quer saber se vai... observa as tuas palavras e você vai ver se você crê ou se você não crê. Sabe quando você fala assim: se Deus quiser? Não, porque não, em nome de Jesus,
a cura de Deus vai manifestar na sua vida. Ah, se Deus quiser. Não. Deus quer. Você está colocando nas costas dele algo que ele já falou e ele está esperando que você creia para ele fazer. Quando você recebe alguma palavra assim, quando você lê alguma palavra, você não tem que falar assim, se Deus quiser vai dar certo. Não, em nome de Jesus já deu certo. Em nome de Jesus as coisas já estão acontecendo. Não estou vendo nada. Porque se eu for andar, vamos separar então talvez 3 tipos de fé. Entenda o que eu estou dizendo nesse contexto. A fé da carne, a fé carnal, a fé do que quer. Essa fé, ela vai até ela encontrar uma oposição. Quando ela encontra essa barreira, quando ela encontra esse obstáculo, quando você quer muito, mas você não vê saída, você vai chegar uma hora que você vai desistir do que você quer. Isso não é a fé que Deus, não é a fé santíssima. Essa não é o tipo de fé que Judas falou para você batalhar diligentemente até encontrar e viver nesse lugar de fé. A fé emocional, a fé da alma, a fé da esperança. Não, vai dar tudo certo. Não, igual esse ano, né? Não, 2013 vai ser uma bênção. Vai dar tudo certo. Quem disse? Você vai fazer o seu ano dar certo baseado na fé, baseado na palavra de Deus, baseado em Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é o fundamento da nossa fé. Jesus é a palavra que embasa, que produz alicerce na minha fé. E existe a chamada, essas duas fés, esses 2 tipos de fé, melhor dizendo, são tipos de fé que o dia que encontram obstáculos, eles não suportam, eles não aguentam. Agora existe a chamada fé, a fé que Judas disse para você e eu batalharmos diligentemente. É a chamada fé santíssima. Não é a fé da alma, a fé sensitiva, a fé do sentido, a fé emocional, que é baseada nas circunstâncias. Não é uma fé baseada no querer. Eu quero muito, eu desejo muito. Não é porque você quer muito, que você deseja muito, que Deus vai fazer na sua vida. Ele só faz se você viver esse versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificar a minha fé, essa fé santíssima, que não é uma fé carnal, não é uma fé emocional, não é uma fé da esperança, não é uma fé baseada no que eu quero, mas é uma fé santíssima. Como que eu construo, que eu edifico, que eu faço crescer essa fé na minha vida? Ele diz, orando no Espírito Santo. 2 minutinhos, nós voltamos. E você vai aprender, mais uma vez, né, como edificar, como construir sobre esse fundamento que já foi colocado na sua vida. Você vai aprender a alcançar essa santíssima fé, a fé que é capaz de todas as coisas. Amém?